Cruzeiro, em nome de Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 3036-1666. Bom dia para você, Thiago Reis, seu nome, seu bairro, desdobramentos daquele levantamento da Kroll, algumas questões passadas já ontem, você para atualizar, porque tem muita informação importante do Cruzeiro, Thiago. É isso, Emerson Pansieri, bom dia a você, bom dia a quem nos acompanha no Rádio Esportes, em meio à volta do Cruzeiro às atividades na Toca da Raposa 2, em meio à eleição da presidência do Cruzeiro. Depois de amanhã, quinta-feira, conheceremos o novo presidente do Cruzeiro, mas tudo isso está em segundo plano mediante aos escândalos de gestão na última administração do Cruzeiro, nos 2 últimos anos, gestão Wagner Pires de Sá. Ontem, o Samuel Venâncio já trazia detalhes nas redes sociais da Itatiaia, também na nossa programação, do documento entregue pela Kroll, empresa privada contratada para fazer essa investigação interna. Toda essa investigação gerou quase 700 páginas de denúncias de irregularidades envolvendo a gestão passada, pagamentos de comissão a empresários não credenciados pela CBF, pagamentos também de comissão para renovação de contrato de jogadores que já estavam dentro do clube, o que não é prática do mercado, pagamentos, né, Pansieri? É talvez o mais chocante, cartão corporativo que foi usado de diversas maneiras para proveito pessoal dos dirigentes, enfim, tudo isso agora já nas mãos do Ministério Público, Emerson Pansieri. E a Itatiaia sempre atenta, acompanhando esta movimentação. Nós fomos ouvir então o promotor de justiça responsável por este caso envolvendo o Cruzeiro, o promotor do Ministério Público, Daniel de Sá Rodrigues. Ele é da 11ª Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado e ele explica qual o procedimento a partir de agora, já que o Ministério Público já tem em mãos também mais esta denúncia, já que o Ministério Público já vinha trabalhando nesta investigação e agora esse documento da Kroll que vem a incrementar ainda mais estas denúncias. Vamos ouvir o doutor Daniel de Sá Rodrigues, promotor de justiça do Ministério Público, exclusivo aqui no Rádio Esportes. O Cruzeiro fez a entrega ao Ministério Público do relatório da empresa Kroll, contratada pelo clube, e também de um levantamento sobre a distribuição de ingressos de cortesia pelo clube a outras pessoas. Esses relatórios vão ser anexados ao procedimento do Ministério Público e encaminhados para a Polícia Civil para juntada no inquérito policial. A análise inicial desses documentos vai ser feita nesses procedimentos para auxiliar nas apurações já em curso, sem prejuízo da possibilidade de instauração de novas investigações, dependendo dos fatos que tiverem sido apontados ali. Muito bem, doutor Daniel de Sá Rodrigues, da 11ª Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado, explicando inclusive aquilo que destacávamos em manchete, Emerson Pansieri, o caso agora também sendo levado à Polícia Civil, que já vinha também fazendo em paralelo a sua investigação, e agora com novas provas documentais a respeito da gestão temerária em que o Cruzeiro foi submetido na sua última gestão. 11h40. Ontem, no programa Bastidores, o João Vitor Xavier e o Cadu Doné entrevistaram o gestor do Cruzeiro, Saulo Frois, homem forte desse conselho gestor, e ele falou algumas boas verdades a respeito de tudo isso que vem acontecendo no clube, e ele começou falando, Pansieri e ouvintes do Rádio Esportes, dessa incredulidade, né? Não só a gestão temerária, contratações, uma farra danada com ingressos, como citou também o promotor ainda há pouco aqui no Rádio Esportes, mas muitos gastos, inclusive com casas noturnas, enfim, vamos ouvir o Saulo Frois e essa incredulidade após a divulgação dessa investigação interna. Fala aí, Saulo Frois. São fatos realmente que a gente não acredita, viu? A gente está lá dentro, agora que nós pegamos esse relatório, e eles estão acompanhando aí também, é que nós ficamos assim, pasmem mesmo, com as atitudes, porque além das falcatruzas, o que eles fizeram e tudo mais,
tem também a incapacidade e a falta de zelo com as coisas do Cruzeiro. Eles não preocupavam de fazer nenhum contrato leonino a favor da outra parte, independente, às vezes nem... Pode ser até que não tinha nem interesse, porque às vezes não tinha margem, sabe? Nós detectamos isso também. Então isso também é uma coisa que parece assim, que eles estavam lá para prejudicar o Cruzeiro. Além, obviamente, de obter vantagens próprias, que aí vocês estão acompanhando bem aí, estão tomando conhecimento aí, isso já vem sendo falado há bastante tempo. O que você está dizendo é o seguinte, teve a desonestidade e teve a incompetência, teve as duas coisas associadas. Mas muita. Incompetência está sendo modesto, mas é muita. É cada coisa que você não acredita, você está entendendo? Talvez o seu empregado mais simples não assinaria um contrato, porque ele, na pior das hipóteses, ele ia perguntar para você, ou para uma pessoa mais qualificada, ou você que é qualificado, ou outra pessoa que é qualificada, se poderia assinar. E eles não, eles iam assinando, ia colocando Itaí para assinar tudo. Quer dizer, eu nunca vi tanta irresponsabilidade, né? Além das falcatruas, que está mais que comprovado, né? Das irregularidades. Ô Saulo, o que você destaca de principal? Quais são os principais problemas detectados nessa auditoria? E outra coisa, ela foi de quando a quando? Ela abrangeu desde que eles entraram lá, você está entendendo? Os 2 últimos anos, né? Foi feito rigorosamente. Nós não através da auditoria da CROL, nós não fizemos 100%, porque, você sabe, é um custo muito pesado, e nós estamos vivendo lá com a dificuldade financeira tremenda, e é um custo muito caro, né? Porque é uma empresa de âmbito internacional, você paga em dólar, né? E então nós tivemos que fazer uma parte, mas a parte que nós fizemos, as partes principais, nós fizemos tipo uma amostragem e entregamos para eles olharem todas essas situações, né? E eles detectaram muita coisa. É importante ressaltar também uma informação para vocês, que a auditoria que foi feita lá, através de um deles até do nosso conselho Jarbas, foi apresentado muitas dessas situações. Ocorre que a vantagem de a gente ter contratado, vamos dizer, a CROL, que isso vai referendar, isso dá mais força, né, para o Ministério Público ter subsídios, né, para não só atuar em alguma linha nova, como também reforçar o que foi apurado, porque normalmente quando é o conselho, pode falar que aquele conselheiro está marcando A ou B, é de uma ala, e quanto mais no Cruzeiro que essa política suja que você sabe que existe, né? Então, essa situação que nós tivemos com a CROL, eu acho que nós somos muito felizes de ter feito isso. Eu acho que nós fizemos a obrigação, isso é um anseio, a torcida estava com sede de saber disso tudo, né? E nosso sonho era que desse até prisão, que eu acho que é o que merece as pessoas que fizeram isso. Eu sei que isso aí é muito difícil, nós já apuramos que, principalmente depois dessa coisa da Lava Jato e tudo mais, né? Os parlamentares votaram a favor de uma lei que dificulta muito isso para o Ministério Público. Então, mas nós vamos esperar, na pior das hipóteses, o indiciamento. Mas nós estamos firmes até o dia 31 e tudo que puder nós vamos ainda alimentar o Ministério Público que for possível. Há indícios também de irregularidades ligados ao nome do vice-presidente, o Hermínio. Estou perguntando isso porque você citou agora há pouco a questão de um contrato de consultoria. E até hoje, pelo menos, nós vimos críticas mais voltadas ao Itair, ao Serginho e ao Wagner. Há também indícios de irregularidades ligadas ao vice-presidente, ao Hermínio? É o que foi nos apresentado, né? Caberá, obviamente, a defesa dele. É o que nos apresentado hoje, assim, uma prestação de serviço através de consultoria por parte da família lá, e que nós não sabemos que tipo de consultoria, né? Ele vai ter que apresentar qual o serviço prestado. Se por acaso esse serviço prestado tiver convincente, a defesa dele está feita, mas tudo indica que não foi prestado. Pelo menos são os indícios. O Cruzeiro vai viver uma eleição daqui a 2-3 dias, na quinta-feira. O torcedor do Cruzeiro está até perdido, é até difícil de acompanhar, em meio a tantas denúncias, a números tão altos. O torcedor não consegue nem entender o tamanho do problema. O Cruzeiro tem solução? O Cruzeiro tem alguma viabilidade? O Cruzeiro tem alguma viabilidade para voltar a ser grande em médio prazo? Olha, não sei se em médio prazo, um prazo maior, eu acho que tem. Mas é preciso que esse novo presidente, que quinta-feira, que Deus ilumine, e seja um presidente enérgico, transparente,
e que façam o que o Conselho Gestor, sem interesse nenhum, de forma totalmente voltada a uma administração séria, sem preocupar com alas antigas. Esse é o problema que nós temos de receio, não vou negar. E atuar como nós fizemos, mandamos 110. Agora eu queria saber se é parente de A ou B, e sentir impressão, era celular meu tocando de madrugada, era mensagem, não pode mandar fulano de tal embora, não pode mandar. E nós não tivemos por deixar, nós fizemos todos do Conselho Gestor. Então, é uma situação, assim, muito difícil o Cruzeiro. Mas eu acho que ela é viável, sim. Parece que tem os presidentes aí que estão falando que existem grupos que vão investir no Cruzeiro, e eu acho que eu acho que a situação do Cruzeiro hoje é muito mais moral que financeira, e política, né? Esse é o problema também, porque eu acho, agora eu acredito que o que nós queríamos fazer, nós estávamos corretos, nós queríamos o nosso candidato, e nós iríamos ficar, entre aspas, na base do sacrifício, até o final do ano com ele, para poder entregar o Cruzeiro um pouco melhor. Mas, infelizmente, houve lançamento de um candidato anterior. Nós não queríamos disputar, né? Eu já tenho respondido essa pergunta uma vez para você, né, Cadu? Por que nós não disputamos? Porque a gente não ia ficar comprando conselheiro através de churrasco e tudo mais, que, infelizmente, no Cruzeiro ainda continua essa política, né? 11h47. Este é o Saulo Frois falando ao João Vitor Xavier, ao Cadu Doné, no programa Bastidores. Júnior Brasil, como eu disse na abertura, era para estarmos falando dos preparativos do Cruzeiro para sua eleição, importantíssima na próxima quinta-feira. Era para estarmos falando da preparação do time do Cruzeiro voltando aos treinamentos na Toca da Raposa 2. Mas não tem jeito, o assunto que não sai da pauta são as denúncias envolvendo a gestão passada. Até vi ainda há pouco, aqui no portal Globoesporte.com, o presidente Wagner Pires, o ex-presidente Wagner Pires de Sá, que tem aí na sua gestão todas essas acusações citadas ainda há pouco pelo Saulo Frois, se defendendo, por exemplo, da acusação de que teriam sido gastos valores bem vultuosos em uma casa noturna de entretenimento adulto em Portugal. Segundo Wagner Pires, ao Globo Esporte, ele foi com uma comitiva de empresários durante o dia e, segundo ele, era apenas um restaurante e que não teria nada de entretenimento noturno. Mas, enfim, Júnior Brasil, a farra dos ingressos, muita coisa para ser analisada. E a que ponto chegou o Cruzeiro, né, Júnior Brasil? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Pancieri, amigos e amigas. Estarrecedor, viu, Thiago? Você escutar de um membro do conselho, tudo isso, falando até que os caras faziam isso tudo de sacanagem, faziam isso tudo para prejudicar o clube. Essa é a sensação. Os caras se acharam acima do bem e do mal, acima da lei, faltando ética, faltando moralidade, respeito ao clube, comissão em renovação, ingressos, negociações pessimamente mal feitas, absurdamente mal feitas, incompetência, erros, uma gestão desqualificada, sem um mínimo de respeito à entidade, ao Cruzeiro Esporte Clube. Nenhuma. Porque se esses caras tivessem um mínimo de respeito, não teriam feito isso. E vou até mais além, independentemente do presidente que ganhar, por reconhecimento, por saber o que toda a turma do Conselho Gestor fez, na minha cabeça era hora de virar e falar, não tem desavença. Senta aqui, Conselho. Vocês, durante esse mandato, vão ser o meu braço direito na condução, na gestão, por tudo que vocês fizeram. Porque se não tivesse conselho, eu não sei onde que o Cruzeiro estaria, viu, Pancieri? Não sei. Então, o respeito, Thiago, essa era a obrigação. Isso aí é obrigação. Sentem aqui. Vamos largar de lado as desavenças. Vamos seguir juntos em favor do Cruzeiro, Thiago. E em tudo isso que a Kroll mostrou, há um crime comprovado na esfera esportiva, a punição seria esportiva, que foi a negociação de direitos de jogadores menores de idade, né? Isso já havia sido denunciado lá atrás na matéria do Fantástico, me lembro que houve até uma coletiva para tentar explicar isso, e a Kroll comprovou com documentos que isso foi feito pelo Cruzeiro. Então, além dessa punição às pessoas, né, que estiveram envolvidas na gestão, o Cruzeiro também corre risco de punição, porque isso está no Código de
Justiça Desportiva esta proibição e penalidades para quem negocia direitos de atletas menores de idade, né, Júnior? Sem dúvida, isso tudo tem que ser apurado e aquilo que o Saulo falou, se não tem prisão nem nada, que seja devolvido o dinheiro que foi gasto de forma equivocada, errada, tem que ter apuração, investigação, punição, porque isso não pode acontecer, não é só no Cruzeiro, é no futebol brasileiro, é na vida, Thiago. Não dá mais para esse tipo de conduta no mundo em que vivemos, Thiago.